Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Essa é a capa de um livro, de um dos meus livros, chamado Manual de Controle de Risco, tá? Em que eu tento mostrar para as pessoas que se elas não aprenderem isso, elas vão estar exatamente nessa situação, operando sempre na beira de um penhasco, o tempo inteiro. Ora, você pode fazer 1000 piruetas aqui e vão dar certo. Se uma der errado, na única que der errado, você cai e está morto. Acabou. Então, o controle de risco ele é fundamental, tá? E nós vamos falar sobre isso agora. Hoje eu recebi, né, esses dias, eu não sei exatamente quando, porque aparece no YouTube, eu não sei qual é a data, um comentário de uma pessoa falando assim: Pô, Campos, preciso de ajuda. O que está acontecendo? Eu vou muito bem no day trade. Faço day trade, vou muito bem. Aí eu começo a aumentar a mão, perco tudo. Então, vamos dizer, ele fala lá, começa com R$ 1000, tal, daqui a pouco eu tô ganhando, daqui a pouco. Quando eu começo a aumentar a mão, eu perco tudo e tenho que começar de novo. E isso é a realidade da imensa maioria das pessoas. Então eu montei aqui essa planilhinha para poder mostrar para vocês que sem controle de risco, esquece. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. O que tem aqui na tela? Eu tenho duas planilhas, tá? Uma com controle de risco e uma sem controle de risco. Depois eu vou mostrar a diferença entre elas. Nessa aqui sem controle de risco é a planilha que a maior parte das pessoas usa. A maior parte do pessoal que começa no day trade começa fazendo isso aqui. Tá? O que o cara faz? O cara começa e geralmente eles querem começar no scalp. Por que no scalp? Porque o cara chega e fala assim, pô, ganhar 50 pontos no índice, por exemplo, ou 2 pontos no dólar, ou 1 ponto no dólar, é fácil. Qualquer oscilaçãozinha daquela, eu peguei 50 pontos, fiz isso aqui, ganhei minha graninha e tô bem. E é a mais pura verdade. Se você fizer isso, você vai descobrir que a sua taxa de acerto é muito, muito grande. Mas muito grande mesmo. Tá? Por quê? Porque as oscilações são tão constantes que você bota 50 pontos e você ganha. O grande problema dessa ideia é que tem um stop. Você não pode trabalhar sem stop. Você pode trabalhar sem stop. Aí você vai, o troço sobe 50, 45 pontos, não dá o teu alvo e cai 200. Você não tinha stop, você está perdendo 200 pontos. Então as pessoas botam stop. Se você botar o stop de 1 para 1, com 50 pontos, vai oscilar, vai pegar o seu 50 muitas vezes, mas também vai pegar o seu stop muitas vezes. E aí você tem que fazer um outro trabalho. Então o que o cara faz? Bota o stop de 50, ou melhor, bota o alvo de 50 e bota o stop de 100. Então ele está trabalhando com um alvo menor do que o stop. Isso por si só não é um problema. O grande ponto é que ele tem que ter uma taxa de acerto muito, muito grande para poder compensar isso, porque quando ele acerta, ele ganha 50, quando ele perde 100. Então, se ele tiver, ele tem que ter muito mais acertos do que perdas para poder compensar e ainda dar lucro. Muito bem. Eu estou botando aqui um stop e um alvo de 1 para 1, tá? Por quê? Porque é o mais comum, a maior parte das pessoas trabalha com stop de 1 para 1. Então eu botei aqui, ó. O cara joga, e esse aqui é um jogo de cara ou coroa. O cara não está olhando o gráfico, o cara não está fazendo nada. Ele tem uma taxa de acerto em torno de 50%. Vocês podem olhar aqui embaixo. Vai variar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, porque como todo cara ou coroa, isso varia um pouquinho. São 200 trades, vão aparecer nesse gráfico. Aqui, nos contratos, eu botei aquilo que a maior parte dos day traders começa fazendo. O cara começa com um contrato. Por quê? Porque está morrendo de medo. Aí ele começa com tal, daqui a pouco ele começa a ver que dá dinheiro, ele começa a ganhar dinheiro, aí ele fica animado, aí ele bota 4, depois ele bota 3, depois ele bota 7, dependendo da cara do gráfico. Ele não tem um padrão. Ele não fala assim, eu sempre aposto, por exemplo, sempre vou usar um contrato, ou eu sempre vou usar 5 contratos, ou eu sempre vou usar alguma coisa. Não, ele vai variando. Tá? Em geral, dependendo de quanto de grana que ele tem. Se ele está ganhando muito, ou seja, o dinheiro dele já está ali subindo, ele tinha 1000, passou para 2000 ou 3000, aí o cara vai aumentando o número de contratos. Eu botei aqui a coisa aleatória. Ele pode jogar, ele pode usar entre 1 e 10 contratos, se eu não me engano, foi o número que eu botei. Ou entre 1 e 10, beleza? Eu podia botar aqui 20, 30, mas tendo em conta o capital pequeno do cara, ele tem só R$ 1000 iniciais, não dá para botar muito, certo? A maior parte das corretoras está pedindo R$ 100 de garantia, então o cara não pode botar muito mais do que 10 contratos, senão ele não tem essa garantia na corretora. E aí eu botei então o cara aqui começando com R$ 1000, com os R$ 1000 que ele tinha, e mais fazendo aqui os resultadinhos tal, com uma taxa de acerto em torno de 50% e alvo de
1 para 1, 100 pontos e 100 pontos. Então ele tenta pegar 100, tem um stop de 100. Observa que ele começa com R$ 1.000. Esse aqui é um lançamento qualquer. Vamos fazer mais um próximo lançamento. Nesse caso aqui, ó, ele chegou a ter basicamente zero. Chegou no final de 200 lançamentos ganhando 118%. Chegou a ter 2.100 e poucos reais. Com 58% de acerto, um payoff de 1,12. Mas observa, esse drawdown aqui, o cara começou com 1.000, chegou quase a zero, tá? E depois, ó, aqui, ó, 20, chegou a ter 20, aqui, cadê? Perdeu, lá pelo 31, ele chegou a ter zero. Ele chegou a ter zero de dinheiro. Olha, se ele tem zero, ele faliu. Ele quebrou. Não tem como ele recuperar, porque ele não tem dinheiro. Ou então ele vai ter que pegar e botar mais R$ 1.000 aqui e começar de novo, tá? Vamos fazer mais uma vezinha. Ó, aqui, ó, ele foi começando, mas a inexorabilidade de que eventualmente ele vai quebrar. Chega aqui embaixo, ó, ele quebrou. E ele chegou a estar ganhando mais de 150%, mais ou menos. E chega lá e ele quebra. Ele quebra. Ele quebra. Isso é tudo sorteio, tá, galera? Isso é tudo aleatório. Ele quebra. Isso é 1 para 1. Ele quebra. Nesse caso aqui ele não quebrou, deu sorte. Ó. Chegou no final de 200, ó. Mas quantas vezes ele quebrou? Isso aqui, lembra-se, é sorte. Eu estou fazendo aleatório. Ele teve aí, sei lá, uns 10 lançamentos antes de ele conseguir ter um em que ele não quebrou. Nesse aqui ele também não quebrou. Quebrou de novo. Ele não quebrou, mas chegou lá, ó, quase. Se você perde 60% do que você tem, para recuperar é uma dificuldade. Quebrou. Quebrou. Aqui o cara começou com 1.000, chegou a voltar nos 1.000. Chegou a ter 2.500, conseguiu se manter lá em cima. Então, quebrou. Quebrou. Está observando que é extremamente difícil. Aí o que acontece é exatamente o que acontece com esse cara. O cara começa com 1.000, começa a entrar, aí ele começa a ganhar dinheiro. Começa a ganhar dinheiro, daqui a pouco ele começa a aumentar a mão. E na medida que ele começa a aumentar a mão, como ele não tem método, como ele não tem controle de risco, o troço dá errado. Ele entra numa série de perdas, o que pode acontecer com qualquer pessoa, e ele perde muito. Agora vamos comparar isso com um cara que faça exatamente a mesma coisa, tá? 1 para 1, mesmo método, 50% de chance e tal. Mas agora ele tem um controle de risco. Qual controle de risco que ele faz? Ele não muda a mão dele. Ele começa com um contrato. Ele tem R$ 1.000 para começar. E ele começa com um contrato. E ele só vai mudar essa quantidade se ele tiver 3 acertos consecutivos. Então, depois de 3 acertos consecutivos, ele aumenta um contrato. Então ele passa para 2. Se ele continuar tendo acerto, ele vai aumentando, vai aumentando. Começou a perder, ele vai diminuindo. Então vocês podem observar, esse aqui é um sorteio. Tudo sorteio. Observa que ele teve aqui, ó, acertos, perdas, não chegou a hora nenhuma. Quando começa a ter 3 acertos consecutivos, ele aumenta. 4 acertos, 4. Começou a dar errado, ele diminui. Olha a curva de capital do cara, não sai muito do lugar. Por quê? Ele teve 46% só de chance de acerto. Tá? 46% só. Vamos ver mais um tempo. Aqui, ó, ele já chegou lá na frente com muito mais. Chegou a perder, mas ele foi. Eu vou fazer aqui várias vezes, vocês vão ver que com muita raridade ele quebra. Eventualmente ele poderá quebrar, mas muito raramente ele quebra. Observa que no outro, quase todas as vezes que eu sorteava, dava quebra. Aqui o cara pode não ganhar dinheiro, pode até perder dinheiro, mas quebrar ele também não quebra. Tá? Chegou lá embaixo, mas não quebra. Captaram? Essa é a grande diferença. Isso aqui, a única mudança disso para isso é o controle de risco. Observa que não tem gráfico, não tem nada. O cara está fazendo sorteio, está jogando uma moeda para cima. Deu coroa, ele compra, deu cara, ele vende. Só. E esse cara quebrou 200 vezes, esse aqui não quebrou nenhuma. Só fazendo isso. Tem um detalhe que escapa para muita gente, mas não escapa para quem opera na vida real. Que é o seguinte: a bolsa não é um jogo de soma zero. As pessoas acham que a bolsa é um jogo de soma zero. O que é um jogo de soma zero? O jogo de soma zero é o seguinte: quando alguém, é igual um jogo de xadrez, ou de damas, para alguém ganhar, o outro tem que perder. Só tem 2 pessoas jogando.
um ganha e um perde. Não tem jeito. Não tem empate. Não tem os dois ganham. Não. Se um ganha, o outro perde. Isso é um jogo de soma zero. Tá? Sempre tem um ganha e um perde. A bolsa não é exatamente um jogo de soma zero. Porque quando um ganha um, num jogo de soma zero, se eu ganho um, o outro tem que perder um. Por quê? Porque eu só tem um em jogo. Um dos dois vai levar esse um. Vamos dizer que tenha R$ 10 em jogo. Um dos dois lados vai levar os R$ 10. Só um dos dois lados. Não vai ter 5 para cada lado. Um dos dois vai levar os 10. Mas na bolsa não é assim. Supondo que tenha R$ 10 em jogo. Para alguém levar os R$ 10, tá? O outro tem que perder mais de 10. Por que isso? Porque tem imposto de renda e tem impostos. Tá? Então, quando eu ganho, vamos dizer que eu tenha R$ 100 em jogo na bolsa. E eu ganhei os R$ 100. Eu não levo para casa R$ 100. Eu levo para casa, no day trade, por exemplo, eu levo para casa cerca de 77, por aí. Eu ganhei 100, mas eu só fico com 77, 78, depende aí, tem uns trocadinhos. Por quê? Porque eu tenho imposto de renda e eu tenho taxas, emolumentos, tem uma série de coisas. Porém, quando eu perco, se eu fui o cara que perdeu, tinha R$ 100 em jogo, nós dois entramos para jogar, e eu botei 100, né? Ou melhor, alguém botou 100 e nós dois vamos jogar. Se eu ganhei, eu levo só 77. Mas se eu perdi, eu não pago 100, eu pago mais de 100, eu pago em torno de 102, 103, porque tem as taxas, os emolumentos, não sei o quê. Então, quando eu ganho só em torno de 78. Vamos botar 78. Quando eu perco 102 ou 103, mais ou menos. Não é um jogo de soma zero. É um jogo de soma negativa. Para quem ganha, para quem perde também. Então, esse negócio do 1 para 1, que muita gente vai botar 1 para 1 e basta acertar mais de 50% eu ganho. Não, não é verdade. Não é verdade. Tá? Porque o jogo não é de soma zero. Agora, além de mostrar para você que o controle de risco funciona, e isso está no controle de risco, e eu discuto isso extensamente nesse livro. Extensamente. Tá? O livro tem, associado a ele, tem vídeos, tem planilhas, tem uma opção de coisas explicando isso em minúcias. Mas além desse problema todo de ser jogo de soma zero, não ser jogo de soma zero, tal, do cara ir aumentando, não ir aumentando, como faz para aumentar, tudo isso a gente explica no livro. Tem o outro lado. Tem o outro lado. O cara aqui está acertando. Ó, você vê que ele está acertando 50% das vezes, ele está praticamente faliu aqui. Ó. Tá? Porque daqui ele não volta. Tá? E aqui ele efetivamente quase faliu várias vezes e uma hora ele faliu. Quebrou. O ponto é, bom, e se ele tiver um setup muito bom, que acerte mais do que 50%? Vamos dizer que ele tem um setup que acerte, sei lá, em torno de 70% das vezes. Vamos ver, vamos fazer essa conta. Bom, agora eu mudei, todo o resto é igual. Tá? O cara continua fazendo alvo de 1 para 1, tal, ele começa com R$ 1.000, ele oscila nos contratos, meio que aleatório e tal. Mas agora eu dei para o cara a oportunidade dele acertar bastante mais. Ele tem, para cada 4 vezes que ele joga a moeda, ele tem a possibilidade de acertar 3. Ou seja, ele vai ter aqui em torno de 70 e poucos por cento, 80%, vai variar ali mais ou menos, de chance de ganhar. Observa a curva. Tá? Melhora muito. Melhora muito. Ele está continuando com 1 para 1. Certo? Só que ele acha que é 1 para 1. Vamos ajeitar isso aqui e botar agora os números que como eles são. Então agora eu ajeitei para refletir a realidade da coisa matematicamente falando. Observa que aqui ele estava com payoff 2,6, um espetáculo. Vamos agora fazer a mesma conta. Ele continua ganhando, mas ele já não ganha mais a mesma coisa de antes. E olha que aqui ó, ele tem uma taxa de acerto sensacional. Mas ele já não chega lá em cima ganhando exatamente como antes. O payoff dele diminuiu muito. Certo? Cai bastante. E isso para um cara que tenha cerca de 80% de chance de acerto. O que é muito. Tá? Agora a chance dele diminuir aqui e quebrar ficou muito menor. Mas se ele mudar o alvo, como muitos scalpers fazem, vamos botar agora o que os scalpers fazem. Os scalpers muitas vezes fazem o seguinte: ele bota um alvo de 50 para um stop de 100. Mas se ele tinha 50 de alvo, ele não fica com 50, ele fica com menos, porque ele tem um imposto de renda. Né? Então, vou botar que ele fique com 50, 38.
Tá? 38. Agora, vamos botar aqui a continha, como é que fica. Vamos mostrar isso aqui na prática. Lembra que o cara estava faturando aqui 8 mil, não sei o quê? Não, olha os drawdowns que o cara sofre. Ele continua acertando 70 e tantos por cento das vezes. Olha o drawdown que o cara chega e olha onde é que ele chega lá. De vez em quando ele pode dar uma maré de sorte. Mas muitas. Basta uma maré de azar e o cara volta, inclusive, ficar no prejuízo. Então, observa o drawdown do cara. Chegou lá em 2.000, daqui a pouco o cara está com 1.000 de novo. Chegou lá em 2.000, o cara daqui a pouco está com menos de 1.000. Isso aqui quase quebrou. Esse aqui ficou no prejuízo. Então, quando você pega um scalp, ou um scalper, né? E coloca a realidade, esses aqui são os números reais, tá? A realidade mostra que o cara. É muito difícil ganhar dinheiro com isso. Extremamente difícil. Tá? Pensa a quantidade de trades que um cara faz em um dia. Um scalper, muitas vezes fazem muitos. Tá? Fazem dezenas de trades. Às vezes até os 200 trades que eu coloquei aqui, o cara pode fazer em um dia, ou dois, ou três. Isso aqui, ó, acontece todo dia. E o cara tem que manter essa taxa de acerto para conseguir não quebrar. Se ele atingir uma taxa de acerto mais razoável, vamos botar ali em torno de 60%. Vamos agora para os 60 e poucos por cento. Agora eu modifiquei a taxa de acerto para girar em torno de 60. Vai ter uma vez ou outra que vai dar mais de 60, uma vez ou outra que vai dar um pouco menos, porque é tudo na sorte. Então vamos ver aqui, ó. Quebrou. Ele caiu de 70 e poucos por cento, ele não tinha quebrado nenhuma vez. Agora, ele já quebrou logo no segundo trade que eu estou fazendo. No terceiro ele quebrou também, no quarto ele quebrou também. No quinto ele não quebrou, mas ainda ficou negativo. No sexto ele quebrou. No sétimo ele quebrou. No oitavo ele quebrou. 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 Aqui não quebrou, mas ficou negativo. Não quebrou, mas ficou negativo. Quebrou. Quebrou, né? Quebrou. Tá aqui embaixo. Quebrou. Chegou a bater no zero ali. Quebrou. Quebrou. Quantas vezes eu já fiz? Eu não sei, já perdi a conta. Quebrou. Quebrou. Aqui deu certo. Terminou até com ganho. Quebrou. Então, quando a gente bota a realidade da coisa e bota na conta, isso é a conta. Isso aqui é a conta real. Se você botar um scalp de 50 para 100, essa é a probabilidade que você tem. E aí? Será que dá para acreditar agora no que a gente faz? Isso aqui é conta, não tem, não tô. E o cara tá acertando, ó, 70% das vezes. E ainda assim o cara quebra. Então você pode botar os R$ 1.000. Daqui a pouco você começa a operar e não tem controle de risco. Daqui a pouco o cara quebra. Aí ele vai lá e bota os R$ 1.000, ele entra de novo, quebra. É inevitável. Tá? Uma vez em cada, sei lá, 10 ou 20, você poderá não quebrar, mas basta. É só uma questão de tempo. Não é uma questão de se, é uma questão de quando o cara vai quebrar. Porque o jogo não é um jogo de soma zero. Para você conseguir vencer esse jogo aí, esse jogo que está sendo jogado aqui agora, é virtualmente impossível. Como é que você pode tentar? Você pode tentar tendo controle de risco. Mas com esse tipo de coisa, um scalp de 50 para 100, mesmo aqui vai ser difícil. Deixa eu tentar fazer, mas é muito provável que não consiga. Mesmo assim, eu acho que não vai dar. Pronto, modifiquei aqui para dar taxas de acerto. Aqui não está ainda, vai dar agora. Taxas de acerto de em torno de 60 e poucos por cento, né? Não, espera aí que eu modifiquei para o lugar errado. Pronto, agora está. Esse aqui, então, agora é a tentativa com o controle de risco. Mas o cara voltou para aquele negócio do scalp de 50 contra 100. Mesmo com controle de risco. Quebrou. Vamos ver aqui. Quebrou, 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 quebrou. Mesmo operando com poucos contratos. Não, tem alguma coisa erradinha. Ó. O cara demora, mas quebra. É inevitável. O cara fazer isso no scalp, ele vai quebrar. Não tem solução. Ele vai quebrar. A probabilidade dele quebrar é sempre, sempre grande. Não tem como fugir. Porém, e se eu mudar isso aqui? Se eu conseguir colocar o cara com controle de risco e botar o cara com controle de risco
e botar o cara fazendo o seguinte. Eu vou botar ele fazendo 2 para 1. Deixa eu botar aqui nessa tabela aqui. Fica uma só. 2 para 1. Ao invés de fazer 50, ao contrário do que ele vinha fazendo, ele fazia um scalp de 50 e stop de 100. Se ele botar 200, mas ele não fica com 200. Ele fica com 200 menos 20%, menos um trocado. Então ele fica com 157 mais ou menos. E quando ele perde 100. Beleza? Então agora eu vou botar ele com controle de risco. Primeiro sem controle de risco. Olha como. Ou melhor, sem controle de risco não. Ele está fazendo controle de risco. Agora ele está pelo menos jogando 2 para 1. Ainda não tem o controle do total aqui. Mas olha como a coisa muda para ele. Cadê? M9. Olha como agora ó, ele já não quebra. Ele não quebra. Curva de capital dele é ótima. Curva de capital de gente grande. Tá aqui. Mas sempre limitado. Ele não consegue aumentar a mão. Porque se ele aumentar a mão aqui demais, ele vai quebrar. Se isso aqui começar a aumentar muito, ele vai quebrar. Vamos mostrar isso. Bom, então aqui eu voltei com a mão. O cara aqui pode fazer com até 50 contratos. Tá? De acordo com, sei lá, algum outro critério que ele tenha. Não tem um critério direto de controle de risco. Simplesmente o cara acha, bom, esse trade aqui está muito bom, ou eu ganhei muito bem nos últimos trades, vou aumentar a minha quantidade. O cara vai fazer com até 40, até 50 contratos. Observa aqui. Ele começa com 1000, ele já quebrou aqui no começo. Vai ter muitas vezes que ele não vai quebrar. Deixa eu... Quebrou. Aqui, ó, ele não quebrou, cara. É uma bela grana. Quebrou. Ganhou bastante, devolveu muito. Aqui foi melhor. Chegou a ganhar bastante, devolveu, depois uma bela curva de capital. Aqui, ó, isso aqui é basicamente quebrar. Por quê? Porque ele chegou a ter 5 meses, ele chegou a ter 200 e poucos reais. Difícil você recuperar. Até porque psicologicamente é muito difícil fazer isso. Aqui, ó, ele basicamente quebrou. Nessa aqui não. Mas observa como virou já mais uma loteria, ó. Quebrou. Quebrou. Já vira muito mais loteria. Por quê? Porque ao aumentar demais a quantidade de contratos, o cara começa a ficar enrolado. Basta uma sequência de trades ruins e o capital que ele perde é tão grande que ele tem a chance de quebrar. O outro fator também que explica o que acontece aí com quem fez a pergunta é o seguinte. Aqui eu estou fazendo sorteio. Tá? Você não está fazendo trade, você está fazendo sorteio. Estou jogando uma moeda para cima, tira cara, coroa e pronto. Se der, deu. Se der cara, no caso aqui, se der coroa, eu vendo. Se der cara, eu compro e pronto. Quando você está fazendo o trade mesmo, você está sentado na frente do computador e você bota lá um contrato, se subir 100 reais, eu ganhei 20 reais. Poxa, 20 reais não é um troço que eu vá ficar muito preocupado, porque eu estou ganhando 20 reais, ou se eu estiver perdendo 20 reais, também não estou lá com grandes preocupações. Se subir 1000 pontos, eu ganho 200 reais, e se andar contra mim 1000 pontos, eu perdi 200 reais, que é algum dinheiro. Mas, poxa, você deixou andar 1000 pontos contra você para perder só 200 reais. Não é assim o fim do mundo. Quando eu aumento isso para 10 contratos, já muda o negócio. Já não são mais, não é mais essa grana. Se andar 1000 pontos contra mim, eu estou perdendo 2.000 reais. É muita grana. Mas se andar a favor, você ganha 2.000. É verdade, mas você tem que sempre observar o lado negativo da coisa. E se andar contra? Quando andar contra, como é que você fica? Tá? À medida que você vai aumentando a quantidade de contratos, o aspecto psicológico do trade fica mais pesado. Se antes eu tinha um alvo, vamos dizer, de 300 pontos contra o stop de 300 pontos, estou botando 1 para 1. É muito mais difícil eu segurar o trade quando eu tenho 10, 20, 30 contratos. Por quê? Porque o trade está indo a meu favor, eu já quero sair logo. Fala, pô, esse dinheiro tá... Você olha aquele volume de dinheiro, você fala, tô ganhando bem, quero sair. E você fica sempre tentado a terminar o seu trade antes da hora. Por outro lado, quando você está com 30 contratos e o trade está andando contra, você fica assim, porra, tô perdendo um dinheirão, cara. Não, mas vai voltar. Vai voltar na minha direção, vai voltar na minha direção, vai voltar na minha direção. E não volta e você toma o pau. Quer dizer, o stop você toma cheio. O ganho, você não fica sempre com ele até ir ao final, porque você desiste antes. Porque está indo muito bem. A tensão que vem para o trade é muito grande.
Então, na medida que você aumenta a mão, você deixa de conseguir fazer o trade objetivamente como você fazia, com alvo tal, stop tal, e vou fazer isso aqui tal, porque passa a ser muito estressante, fica muito pesado. Quem tem, vamos dizer, R$ 1.000 ou R$ 2.000 na corretora e está operando com 10 contratos, o cara está operando o equivalente, mais ou menos, o índice, vamos dizer que o índice está hoje 112 mil pontos, né? Mais ou menos isso aqui, 114 mil pontos, por aí. Vezes 0,2. O cara está operando R$ 22.000 por contrato. Se ele está operando 20 contratos, ele está operando o equivalente a R$ 500.000, quase, R$ 456.000. Só que ele só tem 2.000. Ele só tem 2.000 na corretora. Mas ele está operando o equivalente a R$ 456.000. Quando aquele velocímetrozinho muda lá no Profit Chart, fica subindo e descendo, ele não sobe sobre os 2.000, ele sobe sobre os 456.000. É isso que mexe lá. E você fica olhando aquele troço, fica pá, pô, dá um desespero desgraçado. E o cara não aguenta. Especialmente se ele tiver pouca experiência de mercado. Se ele está operando com R$ 2.000 é porque ele tem muito pouca experiência de mercado. Tá? Então, o controle de risco é fundamental, o controle psicológico é secundário, mas é muito importante. E sem isso, cara, a sua chance é zero de ter sucesso no mercado. Sem controle de risco, a chance é zero. Demonstrado aqui pela quantidade de vezes que esse troço bateu aqui no negativo. Lembrando, o jogo não é de soma zero. Não é 1 para 1. Quando eu ganho 1, o outro perde 1. Não. Quando eu ganho 1, eu não levo 1. Quando eu perco 1, eu perco mais de 1. Porque tem as taxas, os impostos, essas coisas todas. E algumas pessoas ainda têm corretagem. Dependendo da corretora, pode ser até caro. Então, scalp. Ponto número 1. Scalp. Em geral, não vai dar certo. Pessoas para fazerem scalp tem que ser pessoas com gigantesca experiência e gigantesco controle emocional. 2. Se o scalp tiver alvo menor do que o stop, esquece, está morto. Não é uma questão de muito tempo, é pouco tempo. 3. Se você for fazer um trade e esse trade tiver, no mínimo, alvo e stop iguais, você tem que acertar pelo menos mais de 65% das vezes para poder ficar no ganho. Porque senão a diferença por não ser o jogo zero te leva todo o lucro. Observa que é bastante difícil você acertar mais de 60% das vezes no mercado todo dia. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. Você tem que acertar mais do que isso. Portanto, eu espero que esse vídeo sirva de alerta para aquele cara especificamente que fez a pergunta e para todo o restante das pessoas que vivem pensando em fazer day trade no índice, no dólar, tal, com essa alavancagem, e pensando em fazer, vou fazer scalp porque é mais fácil, é mais rápido, eu tenho pouco dinheiro, tal. No canal nós temos vídeos explicando como você que tem pouco dinheiro pode operar na bolsa com grande segurança e não é no day trade de índice de dólar, não é fazendo scalp, tá bem? Tá aí a explicação, espero que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.